agora a palavra de Deus, tá? Meus irmãos, eu quero desafiar você a ler a Bíblia, tá? A palavra. Você já lê, que eu sei, você é uma pessoa inteligente. Mas eu quero que você leia os 3 primeiros evangelhos. Mateus, para o nosso ensino, foi escrito. E a gente precisa saber que a Bíblia foi escrita para mim e para você. Então, meus irmãos, a gente precisa ler. Eu quero desafiar você a ler os 3 evangelhos. Os 3. Se você ler 7 capítulos por dia, daqui a 10 dias, você vai ler os 3 livros. Os 3. Me parece que é 7 por dia. 7 por dia, tá? Então, leia. Comece amanhã. Comece agora, depois do culto, tá bom? Leia. A leitura, assim, você lê o texto que lhe chamar a atenção, você marca com marca-textozinho, tá? Marca com a caneta. Terminou de ler os 7 capítulos, você volta relendo o que você marcou para você memorizar. Meus irmãos, hoje eu vou pregar para vocês sobre a vida de Cristo, tá? A vida de Jesus, tá? A respeito dos seus nomes e títulos. Eu quero ler com você 2 versículos, Mateus, anote aí, abra a Bíblia comigo, eu tenho aqui 45 minutos para poder expor as escrituras aqui, 45 minutos. Então, vamos lá, são 10 para as 8 da noite. Então, vamos lá. Nós temos 45 minutos aqui. Deus abençoe nossos irmãos que estão conosco no Instagram também. Vamos lá. Mateus capítulo 1, verso 1. Eu vou ler 2 referências. Mateus 1:1 e depois o verso 21, tá bom? Vamos lá? Mateus capítulo 1, verso 1, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Tem uma tradução que fala livro da geração de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Agora vá para o versículo 21. Diz assim: e ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ela, o verso 21, o nome Jesus está todo em letras maiúsculas, mostrando a importância deste nome na palavra de Deus. Porque a Jesus, que é o nome próprio do Filho de Deus, é bom a gente saber que quando Jesus nasceu, já existia crianças com o nome de Jesus, tá? Já existia crianças com o nome de Jesus. E o nome Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua. Yeshua, no português, é Josué, que significa o Senhor salva. O Senhor salva. O nome Jesus, Yeshua, no hebraico, significado. Mas na nossa língua portuguesa muda um pouco, tá? Mas o significado é o mesmo. O Senhor salva. O anjo fala assim: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso é uma missão. Por quê? Porque o pecado é o maior inimigo da raça humana. O pecado, ele arruinou a vida das pessoas até Cristo chegar. Agora Jesus deve morrer uma morte expiatória para que possa salvar toda a humanidade. Isso ele fez. Cristo é o título. Jesus Cristo. A gente leu em Mateus capítulo 1, verso 1. Nós temos aqui livro da geração de Jesus Cristo. Mas é bom a gente entender que o título Cristo só foi inserido no nome Jesus após a ressurreição. Paulo escreve Senhor Jesus Cristo. Ou então Jesus Cristo é o Senhor. 1 João diz que a ninguém fala que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Tus, no grego, que quer dizer ungido. É a forma hebraica do nome Messias. Então, no Antigo Testamento, então nós temos aqui ele mostrando como o sacrifício dele valeu. Mas a palavra Messias era aplicada na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, a respeito do Messias que haveria de vir para resgatar o povo de Israel.
era a salvação de Deus para toda a humanidade. Então, Cristo, na Bíblia, só foi aplicado no Novo Testamento após a morte de Jesus. Porque Jesus é Salvador, Cristo, Messias, é uma figura política. É uma figura política. Então, os judeus, quando falavam o Messias virá, a visão deles era uma visão política do Filho de Deus, tá? E eles esperaram, mas todos quanto receberam, deram o poder de ser chamado Filho de Deus. Então, o Messias, olha só, desde o início do Evangelho, Mateus afirma que Jesus é ungido de Deus. A palavra Messias, Cristo, quer dizer ungido, fala da unção. Lucas, capítulo 4, verso 18, Jesus fala exatamente o que Isaías falou no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, a unção. Então, ali, irmão, é por isso que a Bíblia diz que a gente precisa entender as Escrituras Sagradas. Olha só, a unção, Jesus, o Filho, veio à terra e recebe uma unção. E ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, ali nós temos Jesus Cristo, ungido, tá bom? Mas, biblicamente falando, segundo um dos escritores, Stanley M. Orton, fala que Jesus foi ungido no ventre. E eu acredito, lá no seu comentário sobre a doutrina do Espírito Santo, ele fala que Jesus já foi ungido no ventre. Porque quando Maria estava grávida, aqui no texto bíblico, o Senhor disse que o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida de Maria, tá bom? Então vamos lá, ele é ungido, então ele é o Jesus Cristo, o Jesus ungido, o Messias que haveria de vir. E ainda comentando o versículo 1, diz aqui que esse Jesus Cristo, ele vinha de duas linhagens muito importantes. Ele era filho de Davi e filho de Abraão. Na sua Bíblia aí, como na minha, a palavra filho está escrito com letra maiúscula. Tanto filho de Davi como filho de Abraão, mostrando a ênfase do Filho de Deus. Então, Jesus, como Filho de Deus, ele não era qualquer um. Essa expressão Filho de Deus, hoje, ela perdeu o significado. Por que ela perdeu o significado? Porque muita gente diz que é Filho de Deus, mas não vive como Filho de Deus, vive como mendigo de Deus. Jesus, quando ele fala Filho de Deus, ele estava falando do seu relacionamento com a divindade. E aqui, ó, descendente direto de Davi e descendente direto de Abraão, certo? Olha só, Mateus mostra exatamente isso, tá? Pois Deus prometeu que o Messias seria descendente de Davi, segundo Samuel, capítulo 7, do versículo 12 a 19, Jeremias 23, verso 5, que fala da raiz de Davi, tá? E também em Isaías capítulo 11, e também que ele seria do evangelho para os judeus. Então ele pega aqui, já no seu primeiro versículo, provando a essência de Jesus para com os judeus. Cristo, Messias, aquele que os profetas falaram no passado. Jesus, como Davi, o Senhor falou para Abraão, falou para Davi, falou para Salomão que jamais faltaria alguém que se assentasse no trono que não fosse da descendência de Davi. Jamais alguém viveria. Pois, olha só, no versículo 2 nós temos aqui Abraão. Diga, Abraão. No verso 2. No verso 7 aqui, deixa eu ver, 6, desculpa. Verso 6. Davi, rei Davi, ó. Ele dá ênfase. Primeiro, Abraão gerou. Então comece Abraão, o rei Davi. E no final aqui, de José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus. Então nós temos Abraão, Davi, Jesus. Descendente direto do trono de Davi e descendente direto de Abraão, pai da nação hebraica. Quer mais? Ou tá bom? Parou? Vamos acabar aqui, que já falei tudo aqui o que deveria. Acabou, vamos tomar café, beber, jantar. Aleluia! Eu gosto de falar de Jesus mostrando isso. Porque isso aqui mostra Jesus muito mais do que Salvador. Mostra Jesus como supremo ser,
que merece honra, glória e poder para todo sempre. Significa que antes e depois de Jesus não haverá mais ninguém. É Jesus, meu irmão, e acabou. Não tem por que abandonar as Escrituras. Porque se tivesse a Bíblia como regra de fé e prática, talvez a história da igreja seria outra. Talvez o Brasil seria um país 100% cristão. Talvez o mundo jamais teria passado pelo que passou. Glória a Deus por Martinho Lutero. Aleluia. Glória a Deus por Lutero. Vamos lá. Então, nós temos aqui Jesus. Então, meus irmãos, nós já aprendemos aqui sobre o nome Jesus, o nome Cristo e a sua descendência. Tá bom? É bom a gente aprender algumas verdades a respeito de Jesus. Tá bom? Tem uma passagem bíblica muito boa, que é Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 em diante, onde Jesus responde. Olha só, Abraão foi tido como um grande profeta. Jesus falou que foi o maior dos profetas. Então dizia assim, olha, João Batista, um grande profeta. Outros, Elias. Quem foi Elias? Um homem que fez cair fogo do céu. Um homem que fez com que Acabe reconhecesse a grandeza de Deus, por mais que não se arrependeu. É um homem que fez Israel voltar a cultuar ao Deus único e verdadeiro. É, grande profeta. Primeiro, um profeta do tempo moderno. Depois, um profeta do tempos antigos. Elias. E outro, Jeremias. Ó, quem foi Jeremias? O profeta das lágrimas. Quem foi Jeremias? O maior profeta. Jeremias veio como profeta e do jeito que ele falou aconteceu. Grande. E alguns profetas. Se você prestar atenção, falaram assim, não, olha, disseram que tu é profeta. Por que profeta? Se você ler Marcos, você vai ver que lá no capítulo 1 e no capítulo 2, quando ele começa a fazer milagres, as multidões já vão chegando para ele para receber cura e milagre. Então, Jesus era tido como profeta. Todos sabiam disso, todos, tá? Mas vós, continua o texto, continua ele, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, diz, tu és o Cristo. Olha só, marque na sua Bíblia aí essa passagem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos Cristo. Quem era ungido naquela época? Quem era ungido naquela época era o rei, não o profeta. Nós aprendemos na lição do trimestre passado, escrita pelo pastor Oséias Gomes, que 3 eram ungidos na época de Israel. O rei, o sacerdote e o profeta. Tá? Ou melhor, o sumo sacerdote. Dos 3, 2 tinham unção pública, que era o rei e o sumo sacerdote. Biblicamente falando, fala da unção de Arão e nada mais. Então, Arão foi ungido. Os profetas não falam. Fala de Eliseu, que não foi nem ungido, foi chamado. Mas ele disse que foi ungido. O rei não. A unção do rei era pública. Inclusive, Davi passou, conforme o pastor Gesiel Gomes, no seu livro. No seu dicionário do Espírito Santo, ele fala que Davi foi ungido 4 vezes. Eu gostei do que ele falou. Foi ungido entre os irmãos, foi ungido na casa do seu pai, foi ungido entre os seus irmãos, foi ungido em Hebrom e foi ungido em Jerusalém. Gesiel Gomes, ó, bênção, pastor Gesiel, tá? Então, vamos lá. Tu és o Cristo. Pedro falou assim, tu és o rei. Ó, voltando lá para o capítulo 1, verso 1. Pedro falou assim, tu és o Cristo. Primeira coisa que ele diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, ele estava falando assim, tu és o verdadeiro descendente de Davi. Tu és o Cristo, o Filho, na sua Bíblia. Acompanhe aí a leitura. Mateus 16, 13 a 16. Ele diz, tu és o Filho do Deus vivo. Mãe, mamãe Ana aí ficou alegre, né? Filho da Maria Aparecida, que esse cara aqui é bonito todo, aleluia. Você está entendendo? Eu sou filho da Maria Aparecida. Mas quando eu escrevo, alguém fala assim, Cláudio, sou filho da dona Cida, essa palavra filho está com letras minúsculas. Para Jesus, não. Jesus é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Filho gerado. Filho que ele falou, eu desci de lá e para lá retornarei. Ele veio de Deus,
e para Deus ele voltou novamente. Filho Todo-Poderoso. Se você conhecer alguém que fala assim, eu não me acho menor do que Jesus, pode orar para morrer, porque esse aí sim, certo, irmã Maria José? Esse é o anticristo. Qualquer um que quer ter a glória que pertence a Jesus, meu irmão, já morreu, já acabou, tá bom? Ninguém, só Jesus. E nós temos também João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verso 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Marque na sua Bíblia aí, tá? Graça e de verdade. Marque aí na sua Bíblia. Bem, ele falou, se a Bíblia dissesse assim, cheio de verdade e graça, estava todo mundo morto. Porque a verdade, irmão, ela prevalecia. Graça! Primeiro a graça de Deus. Depois, a verdade de Deus. Porque se fosse a verdade, nós seríamos fulminados, destruídos. Mas primeiro vem a graça. Deus nos olha com seus olhos da graça. Aleluia. Por isso que eu sou obrigado a viver uma vida de santidade. Obrigado. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então devemos viver uma vida de santidade e de integridade. Graça e verdade. Ele vimos a sua glória. Quem viu? João. Vimos a sua glória como a glória do unigênito. Marque na sua Bíblia aí, unigênito. Único do Pai. Unigênito e primogênito. Esses dois títulos só Jesus tem. Ele é o unigênito de Deus. Ele é o único que veio de Deus. Não vem outro. Meus irmãos, não existe plano B para a salvação. Não existe. Não existe segundo plano para a salvação. Deus não tem um plano B. Um exemplo. Hoje, século 21, 21 de abril de 2020. Hoje, aí Deus olha. Eu já vi muita gente. Uma vez eu ouvi um pastor pregando. Esse pastor parece que ele voltou de novo. Já se arrependeu, já chorou sangue e tal. Mas esse pastor, uma vez, ele falou que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele viu o que Paulo viu e que Daniel viu. Ele viu o que Paulo viu e aquilo que Paulo escreveu que não era digno falar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12. E ele falou que ele estava no céu, disse que Deus estava no trono, Jesus do outro lado, e Deus olhou, falou para Jesus assim, meu filho, a humanidade está perdida. Quem a gente vai pegar para dar um jeito na humanidade? Quem? Aí Jesus olha para Deus, triste. Aí quando olha para esse caboclo, esse pastor, aí fala assim, tá aqui a esperança. Fulano de tal. Deus já enviou seu filho, seu único filho. Se a pessoa que é viva hoje quer salvação, tem que se curvar a Jesus. Se quiser. Se não quiser, despreze Jesus. Continua vivendo como tu vive, tá? Agora, se quiser, Jesus está aqui. É só ele, acabou. Não existe plano B. Não existe budismo, islamismo. Jesus disse algo simples e direto. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele não é caminho, verdade e vida. É o único caminho, que ele é a única verdade e que ele é a única vida. Não tem outro meio. Irmão, a gente não mata animal, mas não precisa não. Não precisa matar animal, fazer tanta coisa que fazia na época do Antigo Testamento. Não, Jesus já pagou o preço. Hoje está muito mais fácil. Fecha aspas. Vamos lá, está mais fácil. Mas tem pessoas que acham difícil, porque o caminho de Deus é um caminho alto. Não é caminho largo da perdição, é caminho estreito. É porta estreita. Salvação é coisa séria, salvação da alma. Vamos lá. Ele é o primogênito, o primeiro. Ele é o unigênito, o único, tá? Fora dele não há salvação. A gente precisa entender, meus irmãos, que Jesus, a não ser através de Jesus, tá? Vamos lá.
a não ser através de Jesus. Então a gente precisa entender isso. E a pergunta é: quem é Jesus? Vamos conhecer Jesus mais agora, através de algum dos seus nomes e símbolos, títulos que diga, tá? Nós temos dentro da cristologia exatamente isso, falando sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá. Olha só, meus irmãos. O título, além de Jesus Cristo, há cerca de 300 títulos e designação na Bíblia que se refere à pessoa gloriosa do Salvador, tá? Nós temos Senhor, que é um título da divindade. Jesus, que além de um nome, é um título da humanidade de Jesus. Cristo, que é seu ofício como sumo sacerdote, rei e profeta, tá? E o Messias prometido nas profecias. Então nós temos aqui Senhor, nós temos Jesus e nós temos Cristo, tá? Senhor fala da sua divindade. Jesus fala da sua humanidade, seu nome humano. Cristo fala dele como sacerdote, como rei, como profeta e como Messias, tá? Olha só, no credo de Nicéia, realizado em Betínia, na atual Turquia, no ano de 325, inclusive tem um livro muito bom para você comprar, que foi relançado pela CPAD, chamado História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio, que era o escrivão lá do imperador romano, que fez do cristianismo religião oficial, ele escreve até esse conselho. E lá nesse livro tem na íntegra isso aqui. Eles têm algumas declarações a respeito da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não feito, sendo de uma substância como o Pai, porque todas as coisas, uma, que Jesus vê apenas como alguém dentro da igreja. Por isso eles fizeram a primeira convenção de bispo, de líderes da igreja do terceiro século, onde existiam homens como Agostinho de Hipona, se não me falar a memória, Tertuliano, entre outros, grandes homens. Então surgiu o credo de Nicéia, tá? E aqui ele fala: Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus, gerado, não feito, sendo de uma substância como o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. João capítulo 1, verso 2, diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O que eu quero que você entenda? Que você precisa entender Jesus como realmente ele é. Dizer é uma coisa, crer é outra, totalmente diferente. Eu creio em Jesus. Qual deles? Você sabe quanto Jesus já se manifestou? Único. Jesus está lá e fala assim, muitos vão dizer eu sou Cristo. E os apóstolos falaram assim, poxa, gente, como? Mas Jesus escreveu esse texto, não foi para aquele tempo, foi para esse agora. Muitos virão dizendo eu sou o salvador da humanidade. Só eu posso fazer alguma coisa. Irmãos, existe muita gente que caiu no engano. Cantores, deixa eu falar aqui do nosso povo, cantores, pregadores, pastores, que se achavam tão importantes, e hoje, meu irmão, ninguém nem liga para eles. Não tem nem redes sociais. Caíram no esquecimento. Pastores que batiam no peito e falaram assim, para que o mundo seja alcançado por Cristo, eu preciso estar aqui, tá? Tem um grande homem chamado pastor Billy Graham, mas dorme no Senhor. Mas a igreja aqui continua. A igreja aqui está a todo pique, anunciando. Então a igreja não precisa de homens, precisa do Espírito Santo, precisa do Senhor. Então tem muita gente hoje dizendo que a solução está nele. Não, a solução está em Cristo. Naquela época as pessoas falavam e provavam, tá? Então a gente precisa entender isso, certo? Vamos lá. Senhor. A palavra Senhor, a palavra grega Kyrios, que é usada em relação a Jesus Cristo,
e empregada às vezes apenas para referências mostrando a sua superioridade e a sua divindade. Tá? Curios é um termo empregado para traduzir o nome de Deus, mais de 6.500 vezes na versão grega do Antigo Testamento, certo? Supramencionada. Curios, Senhor, tá? Neste caso, qualquer leitor do grego do Novo Testamento reconhecia que a palavra Senhor é uma referência ao nome do Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Paulo, quando escreve assim, ser especialista em elevar o nome de Jesus ao máximo, colocar o nome de Jesus acima de todos, o nome, não é a imagem de Jesus, é o nome de Jesus ao máximo. Ele falou que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Existem muitos nomes, mas o de Jesus está acima. Então, quando ele escreve lá, Senhor Jesus Cristo, ele está dando por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome. Marque na sua Bíblia aí. Marcos 16 e 17. Tudo acontece pelo nome de Jesus. Tudo acontece pelo nome de Jesus. Eu oro. Toda vez que eu oro, no final da minha oração, eu digo assim, em nome de Jesus, amém. O amém é o assim seja. É o final. Mas o que basta é o nome. Se você fizer uma oração, qualquer oração, e você não usar o nome de Jesus no final, é como se não valesse de nada. Tá? Não vale de nada. Essa oração não vale de nada. Tem que falar em nome de Jesus, porque é o nome de Cristo. É o nome de Jesus, que é um nome poderoso, soberano, eterno e imutável. Então a gente precisa entender que ele é o Senhor Jesus Cristo, tá? E a gente precisa entender que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Nos campos da adoração e da reverência, Jesus é chamado do Senhor. Na oração, como a gente chega na sua presença, especialmente depois da sua ressurreição. Na verdade, a expressão Senhor Jesus surgiu depois da ressurreição. Observe só, antes da ressurreição, ninguém se chamava Jesus nem de Cristo e nem de Senhor. Após a ressurreição, eles viram, irmãos, eles viram Jesus. Atos capítulo 1 é um texto, você não pode ler Lucas 24 só por ler e não ler logo depois Atos capítulo 1. Você tem que ler. Eu não sei, provavelmente era mais 2 volumes, mas não era porque cada um tem a sua introdução, seu começo. Mas é 2 livros que andam um do lado do outro. Então, quando você lê Lucas 24, você lê, tá? Leia Atos 1, tá? Para você poder entender. Jesus falou, permaneça em Jerusalém. Em Atos diz que ele ficou 40 dias com os discípulos. 40. Não foi 7, nem 30, 40. Irmãos, Jesus ficou 40 dias com os discípulos. Uma pergunta aqui, você que viaja sempre, eu tenho aqui comigo aqui vários irmãos, você viaja lá para cá, onde sua família mora, você fica 40 dias. Dá saudade ou não dá quando você chega em casa? Dá. Muito tempo, é muito tempo 40 dias para você ficar em um lugar com alguém. Agora observe, Jesus ficou 40 dias. E grandes homens, eu quero que você leia. Se você ler Atos, o capítulo 1 ao capítulo 8, depois você vai ler o capítulo 11, lá, 11, 12, você vai ver a figura de Pedro. Leia as cartas. Compre um livro chamado 12 Homens e uma Missão. É um livro grosso. Livro bom para ler é livro grosso. Lá tem a história dos 12 apóstolos. Leia sobre a história de Pedro. Você vai ver que Paulo, depois dele sair para a Arábia, lá em Gálatas, ele fala que ele foi em Jerusalém. E ele foi lá fazer o quê? Ver Pedro. Ele foi ver o apóstolo.
E ele foi fazer o que lá? Foi sentar com Pedro, a Bíblia diz que ele encontrou Pedro, Tiago e João, que eram coluna da igreja. E ele encontrou esses 3 apóstolos, dos 3, 2 caminharam com Jesus. E ele foi fazer o que lá? Aprender. Ele foi aprender dos apóstolos. Ele foi sentar com Pedro e João e perguntar assim, me conta aí, como é que era Jesus? Como é que foi Jesus? O maior texto que eu acho de Apocalipse é o capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1, onde João vê Jesus glorificado. João, que conviveu com Jesus por 3 anos e meio, e dizem os historiadores que em João capítulo 2, aquele casamento de Caná da Galileia, era o casamento de João Evangelista, mas não existe nenhuma prova para isso. Tem coisas que só o céu vai revelar, mas eu quero que você entenda o seguinte, João escreve no capítulo 1, mostrando a glória do Filho de Deus, como Jesus é. E ele mostra detalhes dos olhos, dos cabelos. Observe os detalhes dos olhos, dos cabelos, da roupa e do pé. Observe. João escreve dando detalhes, porque ele prestou atenção em Jesus. Quando Jesus aparece, a Bíblia diz que ele cai como morto, mas ele vê Jesus. Ele olha Jesus de cima a baixo. Ele olha dentro dos olhos de Jesus e vê que chama de fogo. Ele observa o cabelo, a roupa, as mãos e os pés. Quem é que fica olhando o pé dos outros? Você vê o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, caminhando ali, ele mais 20 segurança. Você corre lá para cima dele, porque ele é popular. Aí você chega lá, pede para ele rápida, entendeu? Você vai falar assim, olha, eu bati a foto com o presidente do Brasil. Você vai falar assim, olha, eu bati uma foto com o presidente do Brasil, que ele tem os olhos assim, o cabelo assim, os pés. Você não observa isso não, irmão, ninguém observa. Mas João, escrito para a igreja, o Evangelho de João mostra detalhes do Filho de Deus. Se você ler o Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, tudo que está ali, esses capítulos são gigantes, nada do que está ali está nos outros evangelhos. Inclusive, a parte da prisão, tudo lá é bem diferente, mas essa parte do livro é algo particular. Do capítulo 13 ao capítulo 17, nós temos ali os últimos momentos de Jesus com seus discípulos, que João guardou no seu coração naquele momento. Aquele momento em que Jesus pega a toalha, cinge, tal. Só João escreve isso, porque João, meus irmãos, era observador. Ele observava, ele estava vendo Jesus. Ele olha para Jesus. E ele sabe da divindade. Ninguém como João escreveu um capítulo tão lindo como o capítulo 1. Teve um monge que viveu aos séculos passados, lá pelos séculos 7, 6, ele disse que o capítulo 1 de João era para estar na entrada de todo o templo escrito com letras de ouro. O capítulo 1 de João está na entrada de todo o templo do mundo, todos os templos, escrito com letra de ouro, capítulo 1 de João. Porque João, quando escreve aquele capítulo, ele não escreve com as suas mãos. Ele deixa o Espírito Santo escrever por ele. Por isso que, como ele escreve ali, que é um dos capítulos mais lindos do Novo Testamento, com a multidão, isso. Aquele culto com a multidão. Aí ela fala assim, desse jeito assim, ela fala assim, vire para o seu lado. A falta de profundidade espiritual desses cantores gospel. Jesus paquerando. Não sabe o que é paquera? Coisinha de jovem. Conversa, rapaz. Jesus está paquerando, rapaz. Isso é falta de profundidade bíblica. E eu fico nervoso com esse povo. Que paquerar, rapaz. Jesus, conversa. Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Jesus precisa ser reverenciado. Uma vez eu vi um caboclo pregando, chamando Jesus de meu brother. É meu brother. Aí ele falou assim, pois é, aí eu falei para Jesus, cara, rapaz, deu vontade de tomar o microfone daquele caboclo.
cara. Irmão, é porque eu e Jesus somos íntimos, chulas. Eu falo com ela com carinho. Eu chamo ela de amor. Sempre que eu vejo ela, nós estamos aqui em quarentena, mas quando eu subo que ela está aqui embaixo, eu vou lá onde ela está e dou um beijo na testa dela. Carinho, respeito. Se eu faço isso, isso é conversa de malandro. Pessoas que não temem a Deus. E o povo começa a trazer isso para o nosso meio evangélico e começa a passar essas coisas que não edifica e pensa que Jesus é moleque. Irmão, Jesus é um ser para ser reverenciado. Jesus é Deus. Escreva isso na capa da sua Bíblia. Meu Jesus é Deus, em autoridade, poder e essência. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é Curios, ele é todo-poderoso. Tudo que existe hoje foi através da palavra de Jesus, porque a Bíblia fala que sem ele nada é Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Ele é eterno, ele é todo-poderoso, ele é Senhor. Meus irmãos, existem vários outros, além desses que eu mencionei, tem outros nomes e títulos, tá? Há vários títulos e atributos de Cristo no Antigo Testamento. A Bíblia o chama de Siló, em Gênesis 49:10. A Bíblia o chama de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Isaías capítulo 9, verso 6. A Bíblia o chama de um renovo, em Jeremias 35:15, Zacarias 3:8, Isaías 4:2, Jeremias 23:5, entre outros títulos. Irmãos, no Antigo Testamento, além de mencionar, nós encontramos também, no Novo Testamento, nós encontramos também 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, chamando ele de Cristo Jesus. Nós temos em Atos 10 e 33, chamando ele, Atos 10 e 36, para você pesquisar, chamando ele de Senhor de todos. Nós temos em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, chamando ele de Senhor dos Senhores. Nós temos também algumas referências. 2 Pedro, capítulo 12, versículo 20, chamando ele de Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem mais, tem muitos. Tem uma gama aqui de assuntos que a gente poderia percorrer falando a respeito dos nomes e títulos de Jesus. Esse é o nosso Jesus, Salvador de todos, Salvador da humanidade, um Cristo que está vivo e atuante no mundo. Biblicamente falando, ele atua neste mundo através de um homem igual eu e através de você. Ele atua. Paulo disse, Cristo vive em mim, ele vive na minha vida. Ele vive na minha verdade. Ele vive na minha integridade. Esse é o Cristo que nós servimos. E esse é o nosso Jesus Salvador do mundo. Aleluia. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que Deus venha abençoar a sua vida, para que Deus venha abençoar o seu coração, para que Deus venha abençoar a sua família nesse dia tão importante. Ore comigo, curve a sua cabeça. Você que está no Instagram, você que está aqui ao vivo, vamos lá. Querido Deus, poderoso Pai, eu te apresento teus filhos nessa oportunidade. Venha abençoar rica e poderosamente. Muito obrigado por tudo que tu tem feito por nós, por essa palavra, por este momento na tua presença. Senhor, eu creio no teu poder, na tua graça e na tua essência. Senhor,